Aleluia! Olá, meus irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos. A graça e a paz do Rei Jesus seja no teu coração. Mais um dia, estamos juntos. Hoje é o 11º dia. Olha só, passamos da metade do nosso projeto. São 21 dias servindo como Jesus e eu creio que você foi escolhido por Deus para estar aqui comigo. Você não está aqui por acaso, você não veio até essa live aqui de forma aleatória. Foi Deus que te trouxe, Ele quer falar ao seu coração. Tudo aquilo que nós estamos recebendo de Deus nesses dias vai cooperar com o chamado, com o cumprimento do plano que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu queria que você falasse amém. Eu quero te convidar a abrir o coração, pegar a sua Bíblia, porque hoje eu quero começar lendo um texto. Antes disso, eu gostaria só de dizer o porquê que a gente está fazendo a live esse horário. Agora é 8 horas da noite. E o motivo pelo qual eu estou aqui hoje e também ontem, fazendo um pouquinho mais tarde a nossa live. Um pouquinho não, né? Bem mais tarde, ao invés de fazer 8 da manhã, 8 da noite, 12 horas de diferença. É porque eu estava na minha reunião de pastores. Então, eu também sou um discípulo. Eu acredito que todo líder tem que ser discípulo. Qual que é a primeira característica de um líder? Líder tem que ser discípulo. Se o líder não é discípulo, se o líder não está ali com o coração de viver uma vida de cruz, para ser discipulado, para ser ensinado, ele não pode ser um líder. Líderes que não são instruídos, líderes que não estão juntos, líderes que não participam, líderes que não se envolvem, não podem ser líderes. Eu preciso ser o primeiro a dar exemplo. Eu levo a sério. Eu tenho os meus pastores, que eu presto conta, que eu me submeto, que eu escuto, que eu aprendo. Por quê? Porque é através disso que eu ensino as pessoas. É através do meu exemplo que eu mostro para as pessoas, olha só, eu estou pregando porque é isso que Jesus nos ensinou a fazer. É isso que eu estou fazendo. E é isso que eu te convido a fazer também. Quem pode dizer amém aí? Glória a Deus por isso, né, gente? Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Parece que o meu computador tá dando algumas travadas aí na imagem, mas não sei o que fazer, aleluia. Mas eu sei que Deus vai falar com você. Então, pega a sua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo 14. Vamos ler o Evangelho de Lucas. Eu quero começar lendo o Evangelho de Lucas. Do capítulo 14, do verso 25 ao 27. Lucas 14, 25 a 27. Quando você achar, eu queria que você falasse amém. Porque hoje eu quero compartilhar sobre o preço da cruz. Estamos falando sobre isso. Esse é o nosso segundo bloco. Então, no primeiro bloco eu falei sobre a nossa visão de Deus, a visão que temos de Jesus. Nesse segundo bloco eu estou falando sobre a nossa atitude e sobre a importância de resolver ser discípulo aqui, eu comigo mesmo. E semana que vem eu quero tocar na parte prática, onde eu vou me relacionar com as pessoas. Eu creio que vai ser uma bênção os nossos encontros da próxima semana. Amém? Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 27 diz: Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Meu Deus do céu. Vou colocar a carregar meu computador. Preste atenção.
Vamos conversando aqui enquanto eu pego o meu carregador. Jesus está estabelecendo um padrão aqui. Ele está dizendo, olha, vocês são da multidão. Mas vamos estabelecer um novo padrão? Você quer ser meu discípulo? Tem que tomar a cruz. Eu cheguei agora, então às vezes eu acho que é isso que está travando o computador. Se não tem cruz, não tem como você ser discípulo. Se você não está disposto a pagar o preço da cruz, você não pode ser meu discípulo. A cruz tem um preço. Seguir a Jesus como multidão não vai exigir nada de você. Agora, ser um discípulo vai exigir tudo de você. Ser discípulo vai forçar você a tomar uma decisão. Você sabe, nós precisamos edificar uma igreja de discípulos, não de multidão. Jesus disse, vão, preguem o evangelho e façam discípulos. Ele está falando com um grupo diferente de pessoas. E desde o primeiro dia aqui dos nossos encontros, eu estou falando isso para você. Tem um preço. Fala assim comigo, existe um preço. O preço é a cruz. Ser discípulo não custa nada. Quer dizer, ser multidão não custa nada. Ser salvo não custa nada. Agora, ser discípulo vai te custar. Existem algumas áreas que a cruz vai nos tocar. A cruz, ela sempre vai exigir de mim e de você renúncia. A cruz sempre vai exigir de mim e de você que nós venhamos a abrir mão, que nós venhamos a deixar para trás. A cruz sempre vai te convidar a abrir mão de si mesmo. Tem um outro texto que eu quero ler. Pega a Bíblia aí e abra lá em Lucas, capítulo 9. E depois eu vou voltar aqui. Lucas 9, acho que é 54. Isso. Não. É o 58. Olha o que Jesus fala. O versículo 57. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus lhe respondeu, as raposas têm os seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O outro disse, seguir-te-ei. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus insistiu, dizendo, deixa os mortos que sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O outro disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus pais. Jesus respondeu, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O Senhor nos convida para uma renúncia completa. E se nós queremos segui-lo, a cruz precisa
ser uma coluna estabelecida em nosso dia a dia. Voltando para Lucas 14, você vai ver que a cruz ela vai nos tocar em várias áreas. Em primeiro lugar, a cruz vai tocar nos nossos relacionamentos. A gente acabou de ler aqui Lucas 14 e Lucas 9. Eu queria que você voltasse para Lucas 14, porque eu vou ler mais coisas aqui para frente ainda. No versículo 25 mostra que Jesus está diante da multidão e ele estabelece um limiar. Olha, a partir de agora, vamos conversar de outro jeito. Quer me seguir? Quer ser discípulo? Você vai ter que abandonar pai, mãe, marido, mulher, filho, irmão. Se você não estiver disposto a, se necessário, sacrificar os teus relacionamentos por Jesus, você não pode ser discípulo. Você sabe, dificilmente a gente ouve falar sobre o que eu estou te dizendo aqui agora. Porque eu não estou conversando com a multidão. Eu costumo dizer que no culto de domingo, eu preciso dar para as pessoas o pão. Eu preciso pregar Cristo, e esse Cristo crucificado. Eu preciso pegar a água da palavra, misturar com a cinza. E o que é a cinza? A cinza é o cordeiro que foi sacrificado, foi recebido como um sacrifício perfeito diante de Deus. E agora eu pego as cinzas, as cinzas é a justiça de Deus estabelecida na terra, misturo com a palavra e dou para as pessoas. Domingo é dia de você aprender aquilo que Jesus fez por você. Mas para que você seja um filho que amadurece, é importante você entender aquilo que Jesus fez por você, mas é importante você entender o preço que significa servir a Jesus. Você não precisa fazer absolutamente nada para que o Senhor te aceite. Você é filho, você é amado. Jamais por nós mesmos poderíamos estar diante dele. Mas ele nos aceita. Ele nos recebe. Agora, se queremos ter um relacionamento com ele, como discípulos, a cruz é o estabelecimento dessa nova decisão. A cruz é o começo desse relacionamento. A graça é aquilo que me qualifica a estar diante de Deus. Mas a minha resposta ao tomar a cruz é o que me dá a capacidade e a autorização de ser um filho que reina em vida. É a cruz. Sem a cruz não existe desfrute. Sem a cruz não há intimidade. E a cruz vai tocar os meus relacionamentos. Não estou dizendo que nós precisamos abandonar pai e mãe e marido e mulher e filho e filha por Jesus. Não. Mas a gente precisa definir quem tem a última palavra. Nós precisamos definir quem que vai reinar e quem vai governar, quem vai estabelecer os padrões sobre as nossas vidas. Muitas das vezes, a cruz vai precisar nos levar a tomar posturas diante das nossas famílias. Eu já precisei tomar postura diante da minha família. A cruz já me levou a renunciar relacionamentos. Esses dias, um jovem compartilhou comigo que os seus pais não queriam que ele servissem ao Senhor, não queriam que ele caminhasse com Deus. Ele falou para mim: pastor, o que fazer? Eu falei: olha, a Bíblia diz que você deve honrar os seus pais. Mas a Bíblia também diz que se você não estiver disposto a abrir mão e se você não estiver disposto a deixar os seus pais, você também não pode ser discípulo. Então, numa situação como essa, você precisa orar. Porque agora o que vai definir a sua atitude é o Espírito Santo que habita em você e a decisão
que você quer dar ao Senhor. Porque às vezes seguir a Jesus é aborrecer os nossos pais. Às vezes seguir a Jesus é aborrecer os nossos amigos. Eu já fui embora de ambientes. Eu lembro um dia que a gente foi participar de uma reunião com os irmãos da igreja. Chegamos lá, o ambiente não estava legal, eu fiquei incomodado. Eu falei, puxa vida, mas se eu for embora, ninguém vai entender nada. Se eu for embora, as pessoas vão se escandalizar comigo. Mas o ambiente não era um ambiente bom, não era um ambiente saudável. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora. Ninguém entendeu nada, tinha umas 50 pessoas lá. Mas eu falei, eu prefiro aborrecer os homens do que aborrecer o Senhor. Porque a cruz vai me exigir aborrecer os relacionamentos. Às vezes abandonar os relacionamentos. Vão existir momentos que a cruz vai me levar sim a tomar uma decisão. Se eu vou agradar minha mulher ou vou agradar ao Senhor. É aquilo que eu disse ontem, sem cruz, a nossa família não pode ser transformada. Sem que haja a cruz dentro das nossas casas, os nossos filhos jamais serão atraídos para a presença do Senhor. Por quê? Porque a nossa postura diante da cruz do Senhor vai estabelecer um padrão de relacionamento e vai definir a visão que as pessoas têm sobre o nosso cristianismo. Sabe por que muitas vezes as pessoas e o mundo que nós vivemos tem se tornado um mundo onde as pessoas parece que virou moda ser crente, cantar música gospel. As igrejas elas se tornam um lugar de entretenimento, apresentações, eventos de networking. Eu não gosto dessa palavra, não gosto, não sei porquê, porque eu percebo que está misturando tudo. O cristianismo em muitos lugares ele existe para suprir as necessidades do homem, mas não é isso. E sabe por que tem tanta gente nas igrejas que na verdade vivem uma vida mundana? É porque não entenderam a cruz, porque não passaram pela cruz. E sabe por que nós vemos cristãos tão magros espiritualmente falando, tão desnutridos, cristãos tão rasos, tão vazios? Porque não existe cruz. Nós não colocamos a cruz nos nossos relacionamentos, então temos relacionamentos mundanos, cristãos que falam palavrão, crente que dá risada de piada que o mundo conta, crente que é influenciado pelas pessoas do mundo. Eu não estou aqui sendo religioso, eu não sou religioso. Escuta o que você quiser, vai onde você quiser, fala o que você quiser, faça o que você quiser da sua vida, o problema é teu. Mas não diga que você é discípulo de Jesus. Defina, eu sou um seguidor, eu ainda não sou um discípulo, eu ainda faço parte da multidão, eu estou aqui porque eu ainda quero só minha bênção, eu não quero esse compromisso com Jesus não. Define de uma vez. Define de uma vez. Agora, quer ser discípulo? Coloca a cruz no teu relacionamento. Hoje é moda morar junto sem ser casado. Os irmãos ainda chamam de marido e mulher. Não é marido e mulher. Virou moda, virou moda. Jesus Christ, a camiseta de Jesus. Virou moda, mas não existe cruz, não existe renúncia. A cruz precisa tocar os nossos relacionamentos, gente. A maneira de eu falar precisa mudar. Os meus princípios precisam mudar. Eu conheço um irmão da nossa igreja, é um homem de Deus. Ele disse que quando se converteu, ele trabalhava numa empresa já, se não me engano, há 9 anos. Era uma multinacional. Mas ele trabalhava num ambiente sujo, num ambiente de promiscuidade. O ambiente era um ambiente de muito pecado. Porque as pessoas que trabalhavam ali, era um trabalho normal. Mas o ambiente, as pessoas, eram pessoas imorais. Ele disse que quando começou a trabalhar, quer dizer, quando começou a vida dele com Jesus, o Senhor disse para ele:
Se você quer ser meu discípulo, você não pode continuar trabalhando nesse ambiente, porque esse ambiente vai te afastar de mim. Eu vou te falar, às vezes o teu trabalho te afasta de Jesus. Às vezes aquele amigo, aquele parente, às vezes o relacionamento, você é jovem, você quer ter um casamento saudável e próspero, mas quer viver um relacionamento, um namoro mundano, sem cruz. Não tem como você viver a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez é necessário romper com esse relacionamento. Talvez é necessário se afastar dessa pessoa. Às vezes, para seguir a Jesus é necessário pedir a conta do trabalho. A cruz vai tocar nos nossos relacionamentos. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Depois Jesus vai dizer assim, ó, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim também não pode ser meu discípulo. Outra vez Jesus aqui está batendo forte. Jesus está dizendo, gente, olha, você tem que decidir. Pastor, mas você já falou disso ontem. Pois é. A gente tem que ficar aqui. Faz quanto tempo que você é crente? Quando você está cansado, você serve a Jesus? Quando está nublado, você serve a Jesus? Trabalhou o dia inteiro para mamon. Agora é a hora da oração. O que você vai fazer agora? Ah não, Deus me entende. Não, Ele te entende. Só que você não é um discípulo. Ele te entende, Ele te ama. Ele te aceita, Ele te perdoa. Você é amado. Mas você não é um discípulo. É interessante. Os discípulos experimentavam de coisas que outros não experimentavam. Agora, o discípulo era aquele que abria mão de si mesmo. A Bíblia fala que os discípulos seguiam a Jesus e eles deixaram as próprias casas. A Bíblia diz que Pedro tinha sogra. Pedro era casado, gente. Mas aonde que está a esposa de Pedro? Qual é a história de Pedro? Nós não conhecemos. Ele deixou a própria esposa, ele deixou a própria família para seguir a Jesus, para ser um discípulo de Jesus. E quando eu digo seguir aqui, não é de ser um seguidor, mas de se tornar um discípulo. Veja só o nível de consagração do apóstolo Pedro. Nós não estamos acostumados com esse evangelho. Para mim, esse é o evangelho da graça. Ao Deus que me deu tudo, eu entrego tudo. Ao Deus que me deu tudo, eu ofereço tudo. Porque Ele é o meu Deus. Porque Ele é o meu Pai. Porque eu sou filho dEle. Nele eu estou seguro. Nele eu estou guardado. Nele eu estou escondido. Nele eu não tenho que temer. Nele eu posso confiar. Por isso eu nego a mim mesmo, para viver tudo aquilo que Ele tem para minha vida. Eu estou disposto a renunciar aos meus sonhos. Eu estou disposto a renunciar às minhas vontades. Eu estou disposto a renunciar o meu querer. Eu estou disposto a renunciar a minha opinião. Eu estou disposto a renunciar os anseios mais profundos do meu coração. Mas eu quero que a vontade de Deus seja estabelecida na minha vida. As pessoas vão ser injustas, o mundo é injusto, mas eu não quero me defender, eu quero simplesmente responder a Ele. Porque eu quero ser chamado de discípulo. Eu quero ter um lugar no coração dele que outras pessoas não têm. Eu quero experimentar da presença dele em medidas que outras pessoas não experimentam.
E eu não sou discípulo porque eu quero ser aceito. Eu sou discípulo porque eu fui conquistado. Eu tomei essa decisão porque eu amo o meu Senhor. No Velho Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo de número 21, a Bíblia... Eu quero ler esse texto, Êxodo. Pega a sua Bíblia aí, Êxodo 21. Aleluia. Aleluia. Êxodo 21, do verso 2 ao 6. Diz assim, ó: Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, solteiro sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero ir embora. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha, e o escravo o servirá para sempre. Sabe quem que nós precisamos ser? É como esse escravo aqui. Nós precisamos ser pessoas que tomam a cruz não porque querem ser aceitas por Deus, mas porque amam o Senhor. Não existe cruz sem que você compreenda tudo aquilo que Jesus fez por você. Jesus estabelece um princípio: olha, eu dei tudo por vocês, mas se vocês querem ser meus discípulos, tomem a cruz. A cruz vai tocar nos relacionamentos, a cruz vai tocar no seu eu. Voltando lá para Lucas 14, a Bíblia vai dizer no versículo 33, diz assim, ó: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tudo. Se você não estiver disposto a deixar o teu trabalho por Jesus, você não pode ser discípulo. Tem muita gente que fala que é discípulo de Jesus, mas não consegue abrir mão do dinheiro, do dízimo, da oferta. Eu vejo muitos cristãos que eles querem sempre argumentar e pregar contra o dízimo. Eu vou te falar, Deus não precisa do seu dízimo. O dízimo é um modulador de coração. O dízimo alinha as coisas aqui dentro. Agora, se você não é discípulo, isso aí não é para você não. Usa o teu dinheiro para o que você quiser. Cuida da tua vida então. Gasta o seu dinheiro com o seu prazer. Deus é o dono do reino dele, é o dono da igreja. Ele vai cuidar da igreja dele. Ele não precisa do teu dinheiro. Se o seu dinheiro é seu, faça o que você quiser com ele. Agora, se você quer ser discípulo, use o seu dinheiro para que o reino de Deus cresça. Use o seu dinheiro para que a vontade de Deus seja estabelecida. A igreja de Jesus é poderosa na terra. Nós aqui, como igreja local, temos tantos projetos. Nós estamos agora aumentando o nosso espaço para conseguir atender melhor as crianças da nossa cidade. Nós investimos todas as semanas, todos os meses para cuidar de famílias. Estamos plantando igreja em outra cidade. Nós precisamos de recurso financeiro. O discípulo é aquele que está disposto a colocar a mão no bolso.
Quando eu vou devolver os meus dízimos e quando eu vou fazer as minhas ofertas, eu falo: Senhor, eu não estou fazendo isso aqui porque eu sei que eu vou colher. Ainda que eu vá colher tudo que eu semear, eu estou fazendo isso aqui porque eu amo o Senhor. Eu estou fazendo isso aqui porque o meu coração não é preso nas riquezas desse mundo. Se você quer ser discípulo e não está disposto a negar tudo que você tem, você não é discípulo. Não é. Desculpa, mas você não é. O Senhor nos chama para uma vida radical. O Senhor nos chama para uma entrega radical. O Senhor nos chama para uma entrega completa. Nós estamos aqui para aprender a servi-lo. Nós estamos aqui para assumir uma nova postura. Nós estamos aqui para responder a Ele. E que o teu coração, meu irmão, minha irmã, seja constrangido nessa hora pelo Espírito Santo. Com muito amor eu te digo, que você seja constrangido agora com a maneira que você lida no teu trabalho, com as piadas que você dá risada, com a forma como você se relaciona com as pessoas, com a forma que você se relaciona nos teus relacionamentos amorosos, que o Senhor te constrange agora, que o Espírito Santo traga convicção, que o Espírito Santo agora traga constrangimento no seu coração, para que você abra mão da tua opinião, que você abra mão das tuas últimas palavras, para que você abra mão das últimas decisões que você tomou. Que o Espírito Santo te constranja a respeito dos relacionamentos que você rompeu. Não fala mais comigo, não quero mais saber de você. Que o Espírito Santo envergonhe o teu coração agora, fazendo você se arrepender. Vai atrás daquela pessoa que você machucou. Vai atrás daquela pessoa que está chateada com você. A Bíblia diz que quando você vir trazer sua oferta, lembrar que tem algum irmão que tem algo contra você, espera, vai lá, resolve com o seu irmão, depois volta e traz a oferta. Isso fala da vida de um discípulo. Que o Espírito Santo constrange o seu coração sobre aquilo que você faz com o dinheiro, com a prioridade, com o tempo que você investe trabalhando e com o tempo que você investe servindo a Deus. É incrível, nós pedimos para Deus abençoar as nossas famílias, mas investimos tão pouco tempo querendo aprender sobre como construir uma boa família. Pedimos para Deus abençoar os nossos trabalhos, mas abrimos mão de servir a Deus para poder trabalhar. É chegado o tempo de uma nova postura. É chegado um tempo de um novo posicionamento. O Senhor te convida a tomar a sua cruz. Use o seu dinheiro para o seu conforto. Use o seu dinheiro para o seu bem-estar. Use o seu dinheiro, sim, para desfrutar de uma vida boa nesta terra. Mas use o seu dinheiro para investir no reino de Deus. Transforme o seu dinheiro em um servo. Invista. Consagre ao Senhor o seu trabalho. Permita com que a cruz toque você. A gente leu no livro de Êxodo, o escravo, depois de servir 6 anos, ele era livre. Mas se ele amasse o Senhor dele, ele ia ter a orelha furada. Que o Senhor fure as nossas orelhas hoje. Que o Espírito Santo constranja você nessa hora. Que o Espírito Santo fure a sua orelha. E que através disso você tome a decisão, em nome de Jesus, de servi-lo por amor. Que você renuncie a tudo que você tem por amor. Que você renuncie todos os teus relacionamentos e que você esteja disposto a aborrecer qualquer pessoa por causa de Jesus. Que você tome a decisão de negar a si mesmo por amor ao Senhor. Essa é a minha oração por você nesta noite. Oh, meu irmão, minha irmã, que unção poderosa. Nós vamos encerrar aqui. Que o Senhor te abençoe
poderosamente. Amém? Tchau, tchau.